da palavra de Deus. O primeiro em Lucas 10, finalzinho do capítulo. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38. E depois nós vamos abrir em Marcos 14. Vamos ler também um trechozinho em Marcos 14. Os irmãos já abriram, digam glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Jesus. Marcos 14, a partir do versículo 3, diz assim. Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos falado sobre este tema, usando esses textos, durante os 2 últimos domingos, lá em nossa igreja, lá na nossa congregação. Mas eu quero dizer para os irmãos que vieram conosco hoje, que vieram comigo, que não vão deixar de ser abençoados pela palavra, porque quantas vezes a gente lê: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tantas vezes o Senhor falar conosco, o versículo se tornará novo. Amém? A palavra de Deus se renova, ela se torna nova, ela não fica velha, ela não caduca. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de 2 gumes. Amém? Então, quando o Senhor fala conosco, aqui é num texto tão conhecido quanto este: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente é edificado, consolado, abençoado. Amém, amados? Porque é Deus que fala, e quando Ele fala, tudo se faz novo. De maneira, irmãos, que temos meditado sobre essa questão de intimidade com Deus, de dar a Deus o primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Estamos buscando isso, desejando isso. Cremos que o Senhor está nos conduzindo neste caminho,
porque essa é a vontade dele. Amém? E eu gostaria de meditar aqui com os irmãos sobre duas personagens. Na verdade, depois a gente amplia um pouco. Nós vamos ver que não só Marta e Maria servem de lição para nós, mas até os próprios discípulos, até aqueles que estavam na outra cena, dias depois deste, né? Na casa de Simão, que era apelidado de um leproso, mas já tinha sido curado. O coitado ficou com o apelido ainda, né? Já tinha sido feito um grande milagre na vida dele, mas ainda levava a fama da velha do passado. Simão o leproso. Meus irmãos, Marta e Maria, quem eram essas irmãs? Quem eram essas pessoas? Eram duas irmãs, duas mulheres, que tinham um irmão chamado Lázaro, que moravam numa aldeia chamada Betânia. Betânia era uma aldeia pequena, que ficava quase, não dava 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E era numa passagem de quem vinha na perigosa estrada de Jerusalém, a primeira cidade que foi destruída por Josué, Jericó. Jerusalém a Jericó era uma estrada perigosa. E já chegando de volta em Jerusalém, havia uma aldeia chamada Betânia. E ali moravam a família de Marta, Maria e Lázaro. E nós vamos falar um pouquinho dessa família, vamos falar um pouquinho dessas duas irmãs, da característica de cada uma delas e o que nós podemos aprender com o exemplo que Jesus destacou. Eu quero dizer aos irmãos que não vamos aqui tecer duras críticas contra Marta. Não duras críticas, críticas construtivas. Amém? Vamos fazer uma criticazinha suave, entendendo que a irmã Marta estava cheia de boa motivação. Amém, amados? Mas, às vezes, até bem motivados, a gente deixa de fazer o melhor. Eu aprendi uma vez, num livro devocional, que o nosso pastor Pedro gostava de usar, usava todos os dias, chama-se Tudo para Ele. E eu aprendi numa das devocionais daquele livro, que existe o bom e existe o melhor. Existe o bom e existe o melhor. E nós podemos contemplar esta verdade aqui nesse texto. Havia aqui a manifestação do bom e havia a manifestação do melhor. Marta estava no bom, estava experimentando o bom, está na presença de Jesus, ter o privilégio de fazer comida para Jesus, para os discípulos do Senhor Jesus. Mas havia o melhor. E Jesus disse: olha, o melhor que a irmã escolheu, então você não vai querer que eu tire dela. Não vou tirar o privilégio que ela escolheu. Marta estava vivendo o bom e Maria estava vivendo o melhor. Amém? E nós vamos entender que Deus quer que nós busquemos o melhor, que nós não nos conformemos com o bom, com aquilo que já dá algum prazer, alguma satisfação. Há algo mais. Existe o mais profundo que nós devemos buscar. Amém, amados? Glória a Jesus. E nós vemos aqui, nos exemplos de Marta e Maria, exatamente que Marta estava vivendo no ativismo, estava vivendo, dando muita ênfase ao serviço, uma ênfase exagerada. Pastor Ronaldo leu aqui o Salmo 127, e eu falei dele há umas 3 semanas atrás, mencionei esse Salmo num culto de oração. O texto do Salmo diz: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Em outras versões diz: o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Isto é o melhor. Amém? Será que Deus está desprezando o bom, que é trabalhar, que é acordar cedo?
não é disso que se está falando. A ênfase do Salmo não é que fiquemos dormindo até 8, 9, 10 da manhã e esperando que do céu vá cair alguma coisa. Não é disso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está falando é exatamente do que Marta estava fazendo. Ela estava dando muito mais, gastando muito mais a sua energia em fazer coisas para Deus do que em desfrutar da presença de Deus. E este é um erro, amados, que nós podemos cometer com muita facilidade. Especialmente nós que nos dedicamos mais ao trabalho de Deus, ao ministério. É o erro de priorizar a obra de Deus e não o Deus da obra. E quando nós priorizamos a obra de Deus e não o Deus da obra, a obra de Deus se torna como o trabalho depois do pecado. Pode se tornar como o trabalho cansativa, enfadonha, não é? Aquela coisa de ter que ser feita com muito sacrifício, com muita... Quando, na verdade, quando estamos dando o primeiro lugar ao Deus da obra, Ele em nós vai fazer a obra fluir. Amém? Trabalhar com Deus e não para Deus é mais importante. Trabalhar com o Senhor faz toda a diferença. Eu estava ouvindo uma pregação e no final da pregação uma pessoa começou a falar em línguas e passou ali alguns minutos falando em línguas. E eu até pensei, cadê a interpretação? Foi só eu parar de pensar, alguém pegou o microfone e foi dizer o que o Senhor estava falando através daquela pessoa. E uma das mensagens que saltou para mim daquela profecia foi exatamente essa, que tem sido uma oração minha. Quando Deus dá um comando e a gente consegue entender, e a gente põe esse comando em prática, isso faz um efeito maravilhoso. Faz muito mais efeito do que quando nós reunimos, montamos estratégia e fazemos planos. Uma palavra que Deus dá e dizendo, faça isto, tem o poder de impactar as nossas vidas e as vidas das pessoas, muito mais do que longos planejamentos. Os irmãos estão entendendo? Precisamos aprender com Maria e ter cuidado com a ênfase de Marta. Não está errado. Esse mesmo pregador que falava nessa pregação que eu estava assistindo, ele também diz que a gente pode fazer obras, trabalhar para Deus sem amor. Podemos, mas não podemos amar a Deus sem trabalhar. Os irmãos estão entendendo? O amor por Jesus, ele é demonstrado na prática. Ele é evidenciado por obras. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? A nossa maior demonstração de amor por Jesus não está em palavras, não está em cantar canções bonitas. A nossa maior demonstração de amor por Jesus é exatamente amar aqueles a quem Ele ama. Amém? Agora, nós não podemos inverter, devemos tomar o cuidado para não inverter e começar a praticar, a dar mais ênfase às obras feitas para quem Jesus ama, do que o tempo gasto na presença daquele que ama. Amém? E essa é a lição que nós podemos absorver aqui. Nós vemos aqui Marta atarefada, preocupada, com muitos afazeres, correndo para dar conta de tudo. Jesus não estava só naquele lugar. A casa não era provavelmente uma casa muito pequenininha. Jesus não estava hospedado, não que ele não pudesse ou não o fizesse. Não estava hospedado num lugarzinho pequeno. Ele estava numa casa que eu creio que era uma casa ampla. E havia cuidados, limpeza, e varrer, e deixar limpo. E o banheiro, será que está em condições? E a Marta então estava preocupada. Tem algo de errado com isso? Não. O problema é só que a irmã Marta
tinha se deixado envolver pelo serviço e tinha deixado aquele a quem ele estava servindo em segundo plano. Os irmãos estão entendendo isso? Todos nós já ouvimos falar do homem de Deus que foi para a glória recentemente, chamado David. Ele era chamado antes de Po Yong-Soo. Depois ele mudou o nome para David Yong-Soo. Ele explicou lá por quê. Não é o caso da gente quem quer explicar isso, né? David Yong-Soo, pastor coreano da maior igreja cristã do mundo. Pastor David Yong-Soo. E ele dizia que a ênfase dele e da igreja dele, ele passou isso para a igreja, era estar na presença de Jesus. A ênfase de David Yong-Soo era gastar tempo. A primazia do tempo dele era de Jesus. Ele orava 6 horas por dia. 6 horas por dia. Se a gente fosse usar a mentalidade de Marta, se a gente fosse usar a mentalidade lá na outra cena em que Marta está presente, Maria está presente, Lázaro está presente, e também estavam os discípulos, e alguns fariseus estavam ali de convidados, na casa do ex-leproso, chamado Simão. Quando Maria expressou o que ela tinha encontrado, a sua prioridade, fazendo aquele gesto que ficou para a memória por toda a eternidade, de pegar o seu precioso perfume e derramar sobre Jesus. E um texto em João que fala do mesmo episódio, fala também que ela colocou aquele bálsamo nos pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. Quando ela fez isso, os serviçais de plantão, a turma do bom reclamou. A turma do bom disse: para que esse desperdício? Nós temos tanto serviço para empregar com esse perfume, tanto pobre para ajudar. Os discípulos também ainda estavam no caminho. Olha, veja, Maria não andava direto com Jesus. Jesus andava com os 12 apóstolos e eles dioturnamente estavam com o mestre. Dormiam no mesmo ambiente, acordavam no mesmo ambiente, viam todos os milagres, ouviam todas as pregações, porque eles seriam a base, as colunas da igreja que Jesus deixaria aos cuidados dele. E Maria estava com sua irmã mais velha. Pelo contexto, Marta era mais velha, porque ela tomava a posição de liderança, e a sua irmã Maria devia ser bem mais nova que ela. Mas Maria ensinou a toda aquela turma que andava com Jesus. O Senhor Jesus disse: rapaz, será possível? Outro dia eu tive que chamar a atenção de Marta, agora eu tenho que chamar a atenção de vocês. Deixa Maria fazer o que ela quer fazer. Ela escolheu a boa parte. Ela não está míope pelo serviço. Ela está buscando o mais, o melhor. Amém? E quantas vezes nós não estamos envolvidos com a obra mais do que com o dono da obra? Quantas vezes nós não estamos mais interessados em fazer coisas do que em lembrar e sentir e perceber a presença do Rei do Universo, do Deus Todo-Poderoso? Se a igreja de David Yong-Soo se tornou a maior do mundo, com centenas de milhares de pessoas, é porque ele passava 6 horas, descobriu o caminho, escolheu a boa parte. 6 horas de oração. Ao levantar, 6 horas, um períodozinho de oração de 6 horas. E Deus fazia toda a obra. Amém? Porque havia uma consciência e uma vida que sabia que o primeiro lugar deve ser dado ao Senhor. Era assim na igreja de Atos dos Apóstolos.
A Bíblia diz que aquela igreja perseverava unânime em oração, no partir do pão, de casa em casa. Jesus era o assunto deles. Orar era a prática deles. Acolher as pessoas, amar, viver o que Jesus ensinou e viveu, era o primeiro lugar na vida deles. E a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia o número dos que hão de ser salvos. Por que que a igreja crescia sem nem tanto planejamento? De repente não tinha, vamos fazer uma cruzada lá em Jericó, vamos fazer ali 5 noites de conferência com um missionário, não sei quem. Não tinha isso. E o povo se convertia. Por quê? Porque os irmãos que ali estavam haviam aprendido. Os discípulos que censuraram Maria naquele primeiro momento, depois aprenderam o caminho que ela descobriu. E começaram a colocar Jesus em primeiro lugar. E tudo mais fluía. Me lembro do apóstolo Pedro, numa cidade chamada Jope, à beira do mar. Na hora do almoço, ele estava esperando a refeição ficar pronta. E ele orava ao Senhor. A Bíblia diz que ele estava em oração quando Deus fez descer uma visão para ele. E aquela visão levou Pedro a descer até uma outra cidade, falar de Jesus para um homem de autoridade, o centurião Cornélio. E converteu-se aquele homem, toda a sua família, todos os seus empregados. Eu acredito que até pessoas amigas que estavam ali, que ele mandou convidar para ouvir. O anjo já tinha aparecido para ele: Cornélio, as tuas esmolas, as tuas obras que você tem feito aí de forma discreta, chegaram diante de Deus. Manda chamar Pedro, ele está em tal lugar. E Pedro estava em oração quando teve a visão e pôde descer em paz para aquele lugar. Havia uma consciência nos apóstolos, nos discípulos mais próximos de Jesus, de que primeiro se busca a comunhão com Jesus, a intimidade com o Senhor, para depois fluir nos dons e nos frutos. Amém, amados? E se nós descobrirmos este caminho, essa igreja precisará derrubar essa parede e aumentar para ali, talvez aumentar para trás, quem sabe subir galerias. Se nós descobrirmos esse caminho, a pregação do Evangelho, a salvação de vidas, se tornará muito mais efetiva. Amém? Mesmo não importando quanto número somos, mas no número pequeno de pessoas, haverá milagres, maravilhas, prodígios. Tudo porque deixamos a correria de Marta e descobrimos o caminho de Maria. Descobrimos que honrar ao Senhor é mais importante. Amém, amados? E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É a mensagem que eu sinto Deus trazendo constantemente, e eu peço a Ele que ateie o fogo na minha vida, que essa mensagem me consuma, me inflame, porque eu quero descobrir o caminho, a boa parte que Maria descobriu. Vamos pensar um pouco mais sobre Maria. Marta e Maria eram mulheres, segundo eu entendo, pelo contexto de uma família de posses. Não eram talvez riquíssimas, não eram talvez pessoas milionárias para o contexto da época, mas também não eram pessoas de poucas posses. Eram pessoas, no mínimo, ao meu ver, pelo contexto que a gente vê aqui, pessoas de classe média alta, pessoas que tinham boa condição financeira. E por que eu estou falando disso? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, amados: muitas vezes, quando as pessoas têm mais posses, têm mais facilidade de se envolver com as coisas
com os serviços, aí bota uma empresa, aí se enche de ocupações e tudo isso. Tem alguma coisa errada com isso? Não tem, vamos deixar claro. Eu li um livro daquele homem que fundou a Adonep, Demos Shakarian. Muito bom livro, excelente leitura. Qualquer hora vou tentar achar de volta para ler novamente. E aquele homem de Deus, ele era criador de gado, ele comprava gado e vendia e negociava com... Ele era do agronegócio, era alguém do agronegócio. E ele tinha uma missão, além de ter esse trabalho, ele também foi chamado por Deus para ser um missionário, para levar a mensagem do Evangelho para os homens de negócio. Daí o nome Adonep, a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Só que uma vez, ele falhou na sintonia, deixou Marta entrar um pouquinho em cena e deixou Maria mais quieta na vida dele. E ele comprou um laticínio, comprou uma fábrica. Acho que ele pensou assim na lógica humana, né? Pô, se eu compro gado, eu vendo gado, eu negocio com essas coisas, vou comprar essa fábrica aqui que está vindo para mim num precinho. É de Deus o negócio. Ele já pensou, é de Deus. A lógica humana, antes da sensibilidade com o Espírito. Não foi Deus que falou para ele. Não foi Deus que mandou aquilo para ele. Foi a carne, foi o homem, foi coisa do homem. Ele deveria ter perguntado, Senhor, como Davi, subirei, Senhor. Vou encontrar esse povo, vou vencê-los, ou eu fico quieto? Demos Shakarian comprou no impulso pela lógica humana. E ele conta no livro que ele só se enrolou e só teve problemas e encrenca. E depois ele ainda, por misericórdia, conseguiu vender aquilo, duas alegrias, né? As duas alegrias, no dia que comprou se alegrou e no dia que achou um que quisesse, se alegrou também. E ele dá graças a Deus no livro que ainda conseguiu, pela misericórdia de Deus, se livrar daquilo por um preço bom, recuperando o investimento. Deus foi misericordioso com ele, porque ele disse que aquilo começou a consumir o tempo dele, o envolveu e começou a concorrer com a obra que Deus chamou ele para fazer. Então ele não buscou a direção de Deus para saber com o que se envolver, e se envolveu na lógica humana. E aí Deus falou com ele, Demos, eu jamais te daria algo que te tirasse todo o teu tempo de estar na minha presença. Eu jamais te darei algo assim. E ele pôde agradecer porque ainda conseguiu vender para outro sem ter prejuízo. Por quê? Porque ele fez de boa fé, como provavelmente Marta estava de boa fé sempre, servindo a Deus, buscando agradar a Jesus, fazendo as coisas, só deixando de sintonizar. Eu tenho usado muito essa expressão, sintonia fina com o Espírito Santo. É o que nós estamos buscando, é o que todos nós devemos buscar, sintonia fina com o Espírito Santo, para saber quando Ele fala, porque se ouvirmos e praticarmos o que Ele fala, se seguirmos as coordenadas que Ele dá, tudo tem um efeito bombástico. Pastor Ronaldo tem experiência com isso, muito mais que eu. Isso, sem comparação. Pastor Ronaldo já está na estrada há muito tempo e ele sabe que quando ele ouve a voz de Deus e executa o que Deus falou, o efeito disso não se compara a um monte de gente planejando e tentando fazer as coisas. Amém? Precisamos entender isso, amados. Precisamos entender que antes de nos lançarmos a desafios de sair fazendo, precisamos nos habituar, conhecer o nosso Senhor, adorá-lo, servi-lo. Fala-se também que Madre Teresa de Calcutá, aquela freira católica que desenvolveu um grande trabalho de assistência a pessoas necessitadas na Índia. Fala-se que alguém, uma jovem,
se candidatou a trabalhar com ela. E disse: Maria Teresa, eu quero fazer parte do seu grupo. Eu estou aqui, me diga o que é que eu tenho que fazer. E ela disse para aquela senhora, aquela jovem senhora: vá aprender a amar Jesus. Depois volte para servir conosco. Aprenda a amar Jesus. Depois volte. Estava sintonizado. Sintonia fina com Jesus. Possivelmente era uma Maria. Era um David Yongshu, que passava 6 horas aos pés do mestre, ouvindo os seus ensinos, para depois sair e detonar. Amém? Se agirmos assim, se alcançarmos isso, o que nós vamos fazer para Deus, com Deus, a obra que vamos desempenhar será muito superior e mais impactante do que qualquer planejamento humano. Amém, amados? Maria escolheu a boa parte. Interessante que a Bíblia não nos fala de uma cronologia, mas tenhamos certeza, Maria não estava aqui conhecendo Jesus pela primeira vez. Esse não era o primeiro encontro de Maria com Jesus. Nem este e nem aquele onde ela derramou o bálsamo sobre Jesus. Podemos ter certeza que ela já tinha encontrado em outro momento e já tinha se apaixonado por Jesus em outro momento. Maria já havia se apaixonado por Jesus. O comportamento dela é de uma mulher apaixonada, no bom sentido, irmãos. Existe paixão carnal, paixão mundana, paixão pecaminosa. E existe a paixão de um amor real, como diz um velho hino do cantor cristão. Paixão no sentido de amar intensamente. Maria amava o Senhor intensamente. Ela não tinha problemas de abrir mão do que era mais importante. Ela não tinha problema de se comportar de uma forma extravagante diante das pessoas. Interessante que quando Lázaro, antes da ceia, na casa de Simão, talvez uma semana antes, foi o dia da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E se nós lermos a passagem lá em João capítulo 12, você vai ver que o comportamento de Maria é sempre o mesmo. Quando ela chega diante de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus e diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Sempre, sempre. O primeiro lugar, acho que a parte de Jesus que ela mais amava e mais admirava, eram os pés. O lugar mais precioso para ela eram os pés do Mestre. Amém? Deus revelou para ela, o Espírito Santo revelou para ela quem era Jesus. Ela sabia que estava diante do Filho de Deus, diante do Deus encarnado, diante de um homem que não tinha uma grama, uma sombra de pecado na sua vida. Ela sabia que podia adorar aquele homem de carne e osso, porque ele não era só homem. Amém, amados? E nós precisamos ter essa mesma consciência, essa mesma revelação de quem Jesus é. Eu tenho assim assistido essa série que foi, creio assim, que tem a mão de Deus nela, chamada The Chosen. Já ouviram falar? Todos já ouviram falar? Eu tenho assistido, só não assisti tudo ainda, porque agora que eu estou conseguindo alcançar a segunda temporada, traduzida, dublada. Eu prefiro assistir dublado. Mas, irmãos, embora tenham as adaptações que a gente sabe que tem, não é perfeito, como nada que a gente faz é perfeito. Onde tem o dedinho do homem vai ter uma imperfeição, sem dúvida. Mas eles não fogem da essência. O principal está lá. E olha, irmãos, eu tenho sido impactado por assistir o Evangelho
na tela da TV. É como se estivesse sendo vivenciado ali, encenado para nós o texto bíblico. Aqui e ali a gente filtra alguma coisinha e tal, mas na essência eles estão conseguindo cumprir uma boa missão, demonstrar Jesus de uma forma bastante intensa. E olha que não estão conseguindo 100%, até porque eu creio que não seria possível isso. A natureza humana é limitada demais para isso. Mas o nível que eles alcançaram, a intensidade a que eles conseguiram chegar, tem abençoado a minha vida. E eu tenho visto um Jesus realmente divino, encarnado, um Deus encarnado, um homem perfeito, um homem que é amor, como Deus é amor. Amém? E nós precisamos buscar essa revelação, buscar essa intimidade. E não importa se somos novos ainda, ou se já temos uma idade mais avançada, não importa nada disso. Todos nós temos a obrigação, o dever e o privilégio de buscar e receber isto. Jesus disse: olha, se vocês que são meia boca e são maus, vocês sabem dar só o que é bom para os filhos, muito mais o Pai dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Se não pedirmos, não teremos. Se não buscarmos, não teremos. Vamos ver o que diz aqui o texto. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mas ela escolheu. Ela escolheu. Desde o primeiro dia em que ela viu Jesus. Às vezes dá para a gente achar que ela é aquela pecadora que enxugou os pés do Senhor, que lavou com lágrimas, enxugou com os cabelos. Alguns dizem que não importa. De toda forma, desde o primeiro encontro, quando ela conheceu Jesus, ela se apaixonou por Jesus. Ela se apegou a Jesus. A presença do Senhor transmitiu para ela o que ela buscava, o que ela tanto procurava. E ela se satisfez com Jesus. Eu falei que ela, da vida social, da vida econômica, do padrão econômico que eles tinham, para falar da simplicidade de Maria. Maria, mesmo tendo acesso a bens, tendo uma vida tranquila do ponto de vista financeiro, mas ela não se conformou com as coisas da terra. Ela não se acomodou às coisas desta vida. Ela buscou o que não é daqui. Ela buscou o que não é daqui. Amém, amados? Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Nós, pastores, que somos obreiros, somos ministros do Evangelho, precisamos tomar cuidado para que a obra de Deus não tome de Deus o tempo que é dele na nossa vida. A dedicação, o amor, a intensidade que é dele não deve ser substituída pela obra. E os amados que de repente não estão aqui na obra de tempo integral, quem seus trabalhos, quem suas empresas, quem seus negócios, precisam tomar cuidado para não deixar que estas coisas tomem o primeiro lugar, ocupem o tempo que deveria ser do Senhor, o tempo que deveria ser primícias para o Senhor. Primícias fala do que é mais importante, fala do que é primeiro. Não deixemos, amados, não deixe que nada tome o lugar, o tempo, a preciosidade de entender o tempo gasto na presença de Jesus, em conhecer Jesus, como disse a Teresa de Calcutá. Vai amar Jesus. Quando você amar Jesus, volta para servir. Amém? Amém, amados? Maria descobriu isso. O Espírito revelou e ela não deixou passar. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eu não recebi em vão a graça de Deus.
Ele me chamou para ser apóstolo dos gentios, para fazer a obra. E eu não recebi em vão a graça, eu me esforcei mais do que todos os outros. Paulo descobriu o mesmo caminho. Por amor a Jesus, ele foi quem disse: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. O apóstolo Paulo fez tudo o que fez, porque Jesus ocupava o primeiro lugar na vida dele. Ele não tinha o problema de Marta, ele não tinha o problema que muitas vezes nós temos, a facilidade de nos envolvermos com os serviços, com as obras e com os bens terrenos. Às vezes os bens que Deus nos dá passam a concorrer com Ele. E é quando Ele se entristece e os bens que Ele nos deu passam a ser um tropeço. Muitas vezes Ele tira. Pô, dei isso aqui para você, você agora está gastando mais tempo com esse troço do que comigo, então eu vou tirar de volta. Foi o que Ele fez com Demos. Abençoou ele financeiramente, ele foi e comprou um troço para ficar o dia todo envolvido e deixar Deus de lado. E Deus disse: eu nunca te daria isso. Meus irmãos, temos que ser como Maria. Temos que encontrar essa boa parte. E a boa parte é amar e conhecer Jesus. Essa é a boa parte. O Senhor Jesus, de forma discreta, de forma amorosa, Ele não deu uma repreensão ríspida em Marta. Não, até porque Ele sabia, Ele conhecia o coração amoroso de Marta também, de fazer tudo para agradá-lo. Ele só disse: filha, você está exagerando na dose. Você está inquieta, ansiosa com muitos afazeres. Você tem que vir para cá, para esse lugar da tua irmã, junto com ela. O resto vai acontecer. Às vezes a gente tem essa mania boba de achar que as coisas só acontecem se a gente estiver lá. Se eu fizer, se eu não fizer, é o líder que não delega, que não passa para outro, que não treina pessoas, que acha que tudo tem que ser feito por ele ou por ela. Eu já vi pessoas fazerem isso. Vou brincar agora: assoviar e chupar cana, tocar o sino e acompanhar a procissão. Já viram isso, não? Bater o escanteio e cabecear. Às vezes a gente fica tão Marta que a gente quer fazer isso e esquece que temos que entender o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Nem todo mundo é cabeça para cabecear, é pé para chutar, não. Cada um tem a sua função e nós devemos deixar que o corpo faça o seu trabalho. Amém? Quem estiver à frente de um projeto, de uma obra que Deus mandou fazer, cuide, para não querer cuidar de tudo, sem deixar as pessoas serem usadas e crescerem no seu dom, e perdendo, deixando, trocando Deus pelo serviço. É isso que acontece com muitos de nós obreiros. É isso que acontece com os irmãos que voluntariamente querem fazer as coisas, querem fazer para Deus. Se não tomarmos o cuidado, vamos substituir o serviço a Deus pelo Deus do serviço. E nisto faremos desse tamanho a obra. Faremos desse tamanho. Alguém que está em sintonia com Deus, como estava Maria, como depois se tornaram os apóstolos, que conheciam e bebiam da fonte primeiro, para depois produzir frutos. Só deixou toda a cristandade como legado. Os escritos de Paulo, os escritos de Pedro, de João, até hoje estão produzindo seus efeitos. Aquilo que eles fizeram até hoje está produzindo efeitos, porque fizeram em Deus, na direção do Espírito, em comunhão com o Deus da glória. Amém, amados? Maria
não tinha problemas, apesar da posição social que tinha. Ela não tinha problemas de ser extravagante na presença de Deus, de demonstrar de forma apaixonada que Deus era mais importante do que tudo e do que todos. Amém, amados? Então não perca a simplicidade, a visão da simplicidade. Eu tenho procurado me lembrar disso. E assistindo essa série sobre a vida de Jesus, isso ressalta para mim a simplicidade de Jesus. Como Paulo, que era imitador de Cristo, que ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo expressou essa imitação a Cristo nas seguintes palavras: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar em abundância e sei também passar escassez. Jesus era assim, sabia estar em abundância quando estava com alguém que tinha mais posses, mas tinha passado pela escola da simplicidade, da carpintaria de seu pai adotivo, aprendendo a serrar, bater, fazer um móvelzinho para ganhar um trocado. Sabe? As coisas desta vida não ofuscavam o brilho da eternidade em Jesus. E não deve nos ofuscar também, irmãos. Amém? Temos que ter cuidado. O irmão e a irmã que tem condições, que tem posses, e Deus lhe multiplique, mas para a glória dele. Que Deus lhe aumente, mas para o reino dele, para o serviço dele. Porque não vamos levar nada. O apóstolo Tiago diz isso. Nada temos trazido ao mundo. Nu saímos do ventre de nossa mãe e nu voltaremos para o lugar de onde saímos. Do pó vieste, ao pó voltarás. Só os faraós que se enterravam com um bocado de coisa, de que na outra vida eles iam precisar, né? O pessoal do Egito tinha esse costume. No engano, no erro, eles achavam que tinham que botar ali um pote de ouro, uma carruagem, porque quando eles fossem aparecer na outra vida, eles iam precisar daquilo. Mas nós não temos esse nível de ignorância, amém, irmãos? Nós sabemos que daqui nós não levamos nada. Então, cresça, mas cresça para a glória de Deus. Se você tem um negócio, lembre-se de orar para que cresça, mas para crescer, para que o reino de Deus cresça junto, para sustentar obreiros, missionários, para ajudar a construir prédios para a obra de Deus, fazer a obra de Deus na vida de quem pouco tem, de quem precisa. E quanto mais você semear, diz o apóstolo Paulo, mais você se fará. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Amém, queridos? Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu não sei até que hora vai, pastor. Não vamos muito adiante, amado. Não vamos demorar muito para não cansar os irmãos. Mas vamos guardar essa mensagem no coração. Eu tenho orado assim no meu dia a dia, em relação à nossa igreja lá. Senhor, o Senhor nos deu um prédio. O Senhor nos deu um templo. Se os irmãos forem lá um dia, vocês vão ver que é um templo que cabe folgadamente, tranquilamente, todo mundo sentadinho, 200 pessoas, bem tranquilas. E nós estamos com 20. Estamos com 10% da capacidade do templo. E eu tenho, Senhor, tem uma coisa aqui meio, né? Não está muito na lógica aqui, Jesus. Parece que está estranho aqui o negócio. O Senhor nos deu um prédio, um terreno que custou caro. Compramos e ainda estamos pagando algumas parcelas. Temos 3 anos de alguma coisa para pagar do terreno ainda. E a obra está lá ainda sem acabar. Tem mais o último pavimento para fazer.
E eu fico pensando, Senhor, e quando estiver pronto, um prédio enorme para 20 pessoas. Não é muito lógico. Os irmãos sabem onde eu quero chegar? Entendem onde eu quero chegar? Precisamos encontrar o caminho da boa parte para produzirmos frutos de forma abundante e de qualidade. Abundância e qualidade. Alguém falou que uma vez um homem de Deus, um homem líder de ministério, estava se alegrando ali, né, na alma dele, com o número de pessoas que ele tinha conseguido reunir. E ele estava assim meio que, né, aquele momento assim bem humano. E ele diz, ele conta que o Espírito Santo falou com ele: você está olhando isso aí, tudo aí? Isso aí não foi eu que fiz, não. Foi você. É obra sua. Então nem sempre é o que parece. Movimentos podem acontecer com pouca sintonia com Deus, mas a qualidade é fraca. A qualidade é fraca. Eu aceitei Jesus há 38 anos atrás, numa época que estava acabando o tempo em que ser crente era ser estigmatizado, era ser povinho. Hoje está na moda. Mas olha a qualidade da igreja daquele tempo para a igreja de hoje. Olha a qualidade. Olha o compromisso que se tinha naquele tempo e o compromisso que se tem hoje. Então, meus irmãos, precisamos escolher a boa parte. Precisamos nos apaixonar por Jesus, conhecê-lo intimamente, profundamente, pessoalmente, e nos importar com o que ele se importa. Jesus elogiou Maria. Jesus disse que ela seria lembrada por onde o evangelho chegasse, porque ela escolheu a boa parte. Ela deu a prioridade ao Pai. A mesma prioridade que Jesus dava, ela encontrou o caminho e descobriu o caminho. Jesus vivia isso. Uma vez ele estava meio-dia, com fome, pediu para os discípulos ir comprar pão, encontrou uma samaritana num poço, meio-dia, e ela disse: eu vou ali buscar um pessoal para te ouvir. Ele disse: pode ir que eu espero. E quando os discípulos chegaram: Senhor, está aqui o pão, a gente já comprou, come um pouco. O Senhor Jesus disse: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Jesus vivia nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus conhecia, na verdade ele era esse caminho de escolher a boa parte. E nós vamos concluir nossa reflexão pensando: estamos escolhendo a boa parte? Quanto tempo nós estamos gastando na presença de Deus em nosso dia a dia? Ontem eu estava pensando nisso, já de noite. Às vezes a gente tem dificuldade de concentração, de ficar quieto. Eu tenho essa luta dentro de mim. Se eu não vigiar, eu me torno uma Marta fácil. E nós? Quem está em primeiro lugar na nossa vida? Quanto tempo estamos gastando com o dono da obra? Queremos gastar tempo com ele? Queremos produzir frutos no poder, na graça e na unção dele? Eu tenho bastante essa preocupação. Não sei se é uma preocupação, mas é algo que eu fico sempre pensando comigo. Eu acho que isso é bom. Eu fico pensando como que eu vou chegar no céu, de mãos cheias ou mais ou menos.
Eu sempre falo isso lá para os irmãos. Como que nós vamos chegar no céu? Com as mãos cheias de frutos. Como aquele homem da parábola: Senhor, tu me deste 5 talentos. Está aqui outros 5 que eu granjeei, que eu consegui. E ouvi aquela voz, aquele louvor, aquele elogio: bom, muito bem, servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Será que é isso que nós vamos ouvir do Senhor? Para ouvirmos isso, irmãos, precisamos encontrar esse caminho que Jesus deixou como exemplo. Buscar primeiro o Pai, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? O salmista falou a mesma coisa quando ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Vamos ficar de pé, amados? Queria que você meditasse nessa palavra, que você guardasse o exemplo de Maria e o exemplo de Marta, e que você escolhesse como Maria a boa parte. Amém, amados? Nós estamos precisando retornar ao primeiro amor, irmãos. Nós, como igreja, temos errado, como a igreja que Jesus censurou em Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Veja que ele faz primeiro elogios àquela igreja. Conheça a tua fé, a tua perseverança, que você tem resistido bravamente, mas você está como Marta, fazendo muita tarefa, se importando mais com as obras. Você deixou o seu primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor, porque as obras que fizermos estando no primeiro amor serão muito maiores do que se as fizermos da forma como estamos fazendo. Amém, amados? Vamos cantar um pouco, e enquanto cantamos, vamos fazer um tempo de oração também. Junto com essa canção, apresente a sua oração. Vamos fazer aquilo que Maria fez quando derramou o bálsamo precioso, aquele perfume caríssimo, que podia pagar 1 ano de trabalho de alguém. 300 denários, quase 1 ano de trabalho era pago com aquele vidrinho de perfume, aquele potinho de alabastro, tão precioso que era. Vamos derramar sobre Jesus e aos pés dele o que temos de mais precioso. E o nosso tempo, o nosso coração, o primeiro lugar em nosso coração é o que nós temos de mais precioso para oferecer ao Senhor. Vamos nos arrepender, amados, de nossas correrias, de nossa canseira, de colocar primeiro o trabalho antes do Senhor, de gastarmos o nosso melhor, a nossa energia mais intensa com as coisas desta vida do que com a busca do Senhor. Comece agora a buscar ao Senhor e a buscar a face dele. Comece agora a colocar diante dele a tua vida. Se o Senhor falou contigo através dessa palavra,